Continuando a nossa aula, tá, de RCP, então a gente vai falar sobre compressões torácicas, tá, que a profundidade tem que ser de 5 centímetros, tá, a gente não pode aprofundar mais que isso, tá, no mínimo 6 centímetros, tá, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, com a profundidade. E quando a gente vai fazer, logicamente, a compressões torácica, tá, o braço ele tem que ficar reto, tá, a gente não pode abrir os braços, senão a gente está fazendo errado, tá. As vias aéreas, qual a importância das vias aéreas? Que a gente, logicamente, libere ela para que o ar entre e depois ele saia. Então eu tenho o processo da inspiração e expiração. Tá vendo aqui quando ele tá deitado, logicamente reto, meu paciente, o ar tá tendo dificuldade para entrar. Quando você inclina a cabeça, não é? Você inclina a cabeça para cima, eleva o queixo, isso vai liberando, tá, as minhas vias aéreas, então o ar ele entra mais fácil, tá, então é muito importante que a gente faça isso, tá. Ventilação, então a gente vai fazer a ventilação. Primeiro a gente tem uma barreira de proteção, né, que tem que ter. Aplicar logicamente as ventilações eficácia na boca com máscaras ou logicamente barreiras ou bolsa de válvulas de máscaras, tá? Hoje o SAMU ele tem alguns dispositivos como uma boquinha, como tá fazendo aqui, ó, o socorrista, tá? Que é para injetar ar diretamente para esse paciente, tá? Que tem que ser administrado a ventilação de 1 segundo. Tá? Cada 1 segundo a gente tem que ventilar meu paciente, diferente do ambu, que é de 2 segundos, tá? E é importante a gente observar também se está sendo elevado o tórax, tá? Se ele está tendo uma elevação visível do tórax, tá? Quando você injeta o ar, eu tenho a questão da expansão do tórax, não é? E depois ele vai relaxar, então é muito importante que você veja, né? Dá para você ver se está elevando mesmo o tórax, que é bem interessante isso, tá? A relação da compressão, tá? Das ventilações, então são 30 por 2, tá? Então você vai fazer 30, logicamente, manobras por 2 ventilação, tá? Eu preciso no mínimo de 2 socorristas. Um socorrista vai ter dificuldade, tá? E ele tem que escolher, ou ele faz as compressões torácicas, ou ele faz só a questão, logicamente, da respiração, tá? Boca a boca não existe, como tá aqui no desenho, tá vendo? Boca a boca não existe, só se ele tiver um dispositivo para essa ventilação, tá? Então ele tem que escolher, se ele tiver o dispositivo ele vai, se ele não tiver o dispositivo, melhor só as manobras, tá? Com 2 já é mais fácil, tá vendo, ó? Eu faço as manobras, tá? E faço também a questão da respiração, então eu ajudo o meu paciente na respiração, tá? Se eu tiver o dispositivo, se não, eu não faço boca a boca, não existe mais, tá? Aqui eu tenho que apoiar, logicamente, tá? O desenho, tá vendo? Olha que interessante, você vai descer, tá? Os ombros sempre fixo, tá? As mãos na base cruzada, tá? Então usa as mãos como base, tá? Os braços bem esticado, como tá aqui, a moça tá fazendo, tá vendo, ó? Bem esticado, tá? As costas, elas têm que ficar reta, tá? Aqui ela tá curvada, então tem que tomar muito cuidado na hora que eu tô curvada, tá? Ela tem que, quando você fica assim, ela fica reta, tá? Por quê? Porque os membros superiores vão estar reto, tá? E nisso você vai descer e subir, descer e subir. Por quê? Porque você vai colocar o seu peso todo, tá, no braço aqui. E logicamente é de 100 a 120 compressões por minuto. Isso eu já falei para vocês. De 30, tá? Mais 30, 60, mais 30, 90,
mais 30, 120, tá? Compressões por minutos, tá? Aqui eu tenho a utilização, logicamente, da ventilação mecânica, tá? Que é o AMBU. Então a gente vai ter a presença da questão da circulação e a presença do pulso. A gente vai verificar. Vamos, logicamente, iniciar, logicamente, a ventilação, tá? A gente coloca ali a ventilação a cada 5 ou 6 segundos, verificando logicamente o pulso de cada 2 minutos. Essa ventilação é que se eu tiver um AMBU, isso eu já tinha falado para vocês. Ou vocês escolhem fazer logicamente a ventilação mecânica ou as compressões. É mais fácil que eu faça as compressões que a ventilação. Por quê? Tá? O meu paciente ele está entrando em colapso, então é mais fácil que eu ajude o meu processo, o meu músculo cardíaco, que a respiração. É importante a respiração, os dois são importantes. Mas se tiver uma pessoa só, como que eu vou fazer os dois? Então é por isso que eu preciso, no mínimo, tá, 2 socorristas, tá? Que seria muito importante. Senão a gente tem que escolher o que a gente vai fazer, tá? O desfibrilador, tá? Que é logicamente o DEA, tá? O DEA logicamente é ritmo chocável, tá? E ritmo não chocável. O ritmo chocáveis é aquele que a gente dá, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. FV, tá vendo? E TV, tá vendo? Aqui eles só colocaram o S e o P, tá? Que eu já tinha falado para vocês. E ritmos não chocáveis, tá? A sistolia e a ESP, tá? Atividade elétrica sem pulso, que isso eu já tinha falado para vocês, tá vendo, ó? Fibrilação, tá vendo? Ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Isso eu já tinha falado. Então, nessa parte aqui, o ritmo chocáveis e não chocáveis, tá? São chocáveis. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que for chocável, V e V, vocês dão um choque, tá? Não chocáveis, A e A, tá vendo? Então eu não vou utilizar. Por quê? Porque é os dois A. Lembra que eu falei? A gente só dá um choque quando ele está com uma ataque cardíaco, que ele está totalmente descompensado dessa forma. Aí a gente vai dar um choque, ele vai parar e vai voltar os ritmos dele sinusal, tá? Normal. Tá vendo? É assim que a gente utiliza o DEA, tá? Ó, a gente coloca uma pá em cima, tá vendo aqui, ó? Perto da minha clavícula, tá? Aqui, ó. Tá? Bem no superior mesmo, tá? Do lado direito e do lado esquerdo eu vou colocar bem aqui, ó, na linha, tá? Que a gente vai falar axilar, média axilar, tá vendo, ó? E ali ele vai dar o choque. E as pás do DEA, tá? Ele fala como colocar, tá bom? Mas quem já sabe mais, a gente coloca em cima, bem na linha, tá? Se você analisar, ó, é bem onde a gente coloca o primeiro, tá? Aqui, ó, o primeiro impulso do elétron, tá? Que são os eletrodos aqui, ó. A gente coloca os eletrodos aqui, ó. A gente só coloca um pouquinho mais para cima, tá? E aqui a gente coloca o último eletrodos, tá? Que é na linha, tá, axilar, tá? E aqui o DEA ele vai falando para vocês o que vocês vão fazer. Então o DEA ele é o DEA inteligente, tá? Então ele vai falando, ó, aumenta a abordagem, ó, coloca no membro superior, não é, do meu tórax. Então ele vai falando, tá vendo, ó? Você colocando, ligando o DEA, ele já vai te dando instruções, tá? De você colocar o DEA, tá? Ó, depois ele pede, todo mundo tira a mão do paciente. Para quê? Porque ele vai dar o choque, tá? Então é muito importante isso, tá? Aqui, ó, tá? Que eu vim para cá direto, tá vendo, ó?
porque ele pede, ó, vamos todo mundo se afastando, que ele vai dar o choque, mas aqui segue a sequência, ó, tá vendo, ó, até ele dar o choque totalmente. Deu choque, não adiantou o choque, manobras, tá, cardíacas, tá, e logicamente em seguida encaminhar minha vítima para o hospital mais próximo.